E aí pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos ao canal Tarihi, um pouco de história, ao seu segundo vídeo, que é sobre as origens do povo húngaro. Falarei um pouco das lendas de origem, tanto a que eles tinham, quanto aos que os povos da Europa Ocidental acreditavam. Também citações em documentos diversos, sobre a participação de húngaros em alianças e ataques, a origem da palavra húngara, as teorias atuais da origem do idioma húngaro, também a sua passagem desde os Montes Urais até a Bacia dos Cárpatos, onde hoje é localizada a Hungria, como é que foi tudo isso, os documentos que citam, as teorias, a arqueologia e também o modo de vida, né? A religião, a arte e essas coisas. Então sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre pré-história húngara ou Magyar Őstörténet. Na obra Gesta Hunorum et Hungarorum, que significa Atos dos Hunos e dos Húngaros, feita por Simão de Chiesa, no século XIII, possui a lenda do maravilhoso cervo, que nela haviam dois irmãos, Hunor e Magor, que eram filhos de Menrot e Ienet, perseguiram um cervo, né? Chegaram aos pântanos do Mar de Azov, que é no leste da Crimeia, e capturaram as esposas dos filhos de Belar e das duas filhas de Dula. Importante acrescentar que essa obra era um compilado de lendas hunas com história e era dividida em duas partes. A primeira continha uma crônica una, misturado com lendas orais húngaras, e a segunda parte falava da história do reino da Hungria, desde o século 9 e 10, o que inclui também coisas que estavam no Gesta Hungarorum, que era uma obra criada por um escritor anônimo, que ele provavelmente era do leste do Reino Franco, provavelmente era um escritor germânico, mas que escreveu os primeiros anos do Reino Húngaro, contando também a parte em que ele era pagão ainda tinha a religião xamanista. E esse anônimo, no caso, ele escreveu isso por causa do rei Bela III. Os húngaros também eram descritos como um povo desconhecido, que nunca tinha sido visto antes, sem nome, pelos Anais de São Bertim e pela crônica de Regno de Prüm. Mas o tipo de ataque que os húngaros faziam no ocidente era muito parecido com o que os antigos citas iranianos e os hunos faziam. Então, na obra Crônica Ebelsbergense, os húngaros eram citados como se fossem parentes dos hunos, e não à toa. O nome húngaro ele vem de Onogur, que era uma tribo túrquica, do mesmo parentesco dos hunos, e Onogur significa 11 tribos. E provavelmente é uma tribo que teve bastante contato com os húngaros. E também uma obra do Leão, o Sábio, que era um imperador bizantino, que citava os húngaros como uma das nações citas. O anônimo não chega a citar os hunos em si, mas ele defende que o príncipe Almos,
que foi o primeiro grande príncipe dos húngaros, como sendo da linhagem do Átila Huno. Já o Simão de Keza, ele levanta a ideia de que os húngaros vieram para recuperar a terra de seus ancestrais hunos. No caso, é a Bacia dos Cárpatos. A primeira possível referência aos húngaros em livros veio do quarto livro de Heródoto, no capítulo 22, que ele falava dos povos vizinhos da Sítia. Os citas que viviam na região da Ucrânia, perto do Mar Cáspio, e também na região de hoje o Cazaquistão. E um dos povos vizinhos era os Yirke. Yirke que, por comparações linguísticas, sabendo que a língua dos citas é próxima da língua osseta, hoje falada no Cáucaso, Yirke seria algo próximo a Yugra, que é o termo usado por os Hanti e os Mansi, que são povos irmãos dos húngaros. Mas não é universalmente aceito, né, pelos acadêmicos hoje em dia, que Yirke seja necessariamente os húngaros. A continuação da crônica por Jorge Ramartolo, que foi escrita no meio do século X, recordou o primeiro evento histórico que sem dúvida é conectado aos húngaros, que é a sua aliança com os búlgaros lá por volta de 830. O livro Táticas, de Leão Sábio, escrito por volta de 904, falava das estratégias militares que eram adotadas pelos húngaros. A obra De Administrando Império, do Constantino VII Porfirogênito, feita entre 948 e 952 d.C., fala um pouco da história desses antigos húngaros. Abu Abdallah al-Jayhani, que era um dos ministros do Nasser II, um dos governantes do Império Samânida, ele chegou a coletar vários relatos de mercadores que viajavam pela região do leste europeu e da Ásia Central no século IX, e tinha bastante informação também sobre os húngaros dessa época. A obra se perdeu, mas foi citada por outros autores muçulmanos posteriores, mas com alguns anacronismos, tipo fragmentos de situações que aconteciam depois ou antes. Relatos da Europa Ocidental, como os Anéis de Salzburgo, de Fulda, o Antapodosis, que significa retribuição, do Liutprando de Cremona e a Crônica de Regno de Prüm, os relatos também de santos eslavos como Santo Cirilo e Metódios, também retratam os húngaros dessa época do século IX. Só que o historiador húngaro András Runatas, ele alerta que as crônicas primárias russas, né, completadas no século XII, por volta de 1110, tem que ser tratado com extrema cautela. As crônicas húngaras foram feitas entre o século XI e XII, mas só foram compiladas entre os séculos XIII a XV, de forma dos seus manuscritos, né, sendo compilados em livros. Mas eles não citavam, eles não descreviam como era os húngaros antes de se converter ao cristianismo no século XI. A única crônica que faz isso, que foca exatamente nisso, né, é o Gesta Hungarorum. Sobre a forma como os húngaros eram chamados, diferentes povos chamavam de diferentes maneiras. Por exemplo, os árabes denominavam-os como ou magyares, ou turcos, ou basquires. As fontes bizantinas referiam-se como hunos, húngros, turcos ou savardos. As fontes eslavas se referiam como ugr ou peon, e as fontes europeias ocidentais referiam-se a eles como húngros, hunos, ávaros, turcos e agarenos. E também panônios, por causa de que era a bacia da Panônia. E de acordo com o linguista húngaro Gyula Németh, esses diferentes nomes, como húngros, savardos e turcos, isso se refere ao fato dos húngaros estarem sob domínio de diferentes impérios túrquicos nas estepes antes de ganhar sua verdadeira independência. Ibn Rusta foi o primeiro a citar os húngaros de acordo com a forma que eles mesmos se chamavam. Só que, adaptado ao árabe, seria al-Mazkariya. A primeira parte da palavra, de acordo com alguns estudiosos, Mad
teria a ver com as mesmas iniciais do povo Mansi, que é irmão dos húngaros, que é Man, e também com a palavra urálica reconstruída, que significa homem, Mente. A segunda parte do nome, o ar, ou er, teria vindo da palavra fino-úgrica, reconstruída para homem ou menino, que seria irke, ou seria de origem turca, ari ou eri, que também significaria mais ou menos a mesma coisa. Alan Ertl diz que esse nome maior teria vindo de Medjer, que era uma das 7 tribos, uma pequena tribo, que teria esse nome sendo virado o nome de todo o conjunto das 7 tribos, porque ela acabou adquirindo muito poder. E também o exônimo húngaro, no caso, teria vindo de Onogur, como a gente viu, e teria se popularizado na Europa por mediação eslava. As atuais teorias que hoje são aceitas sobre a origem dos húngaros, né, a origem linguística principalmente, são aquelas que, inicialmente, no século XVIII, tentaram ligar os finlandeses com os hunos, mas isso foi se esclarecendo melhor de acordo com as pesquisas dos diferentes estudiosos. Vejamos. Em 1770, foi publicado o primeiro estudo comparativo sistemático entre a língua húngara e as línguas Sami do norte da Escandinávia, no documento Demonstratio do János Sajnovics. 3 décadas depois dele, Samuel Jarmati descobriu similaridades entre um grupo vasto de línguas que hoje são conhecidas como as línguas urálicas, que fazem parte de uma mesma família. Só que esses dois pontos de vista, né, desses dois estudiosos, foi gradualmente sendo aceito pelos estudiosos húngaros. Novamente, 30 anos depois, Paul Rumfalvi colocava a língua húngara entre o finlandês e as línguas túrquicas. Só que daí ele aceitou, né, que a língua húngara, na realidade, é uma língua irmã do Hanti e do Mansi, que são 2 línguas faladas na região dos Montes Urais, próximo à Sibéria. Então, vendo que os húngaros eles pertencem a uma família linguística, eles não são turcos, na realidade eles são fino-úgricos, como é que foi essa origem dos urálicos, então? E depois dos fino-úgricos e dos úgricos? No 4º milênio antes de Cristo, grupos de caçadores-coletores do Neolítico estavam na região dos Montes Urais. Esses eram os proto-urálicos, os primeiros urálicos. Por causa da sua dispersão pelo território, uma parte deles se tornou o que a gente conhece como fino-úgricos, ainda na região dos Urais. Outra parte se tornou os samoiedas, que migraram para o norte da Sibéria. No ano de 2600 a.C., ocorreu mudanças climáticas na região das montanhas Urais, em que as estepes euroasiáticas, que vão desde a Ucrânia até a Mongólia e a China, começaram a se expandir mais para o norte. Então, esses grupos fino-úgricos tiveram que se mover mais para o norte. Nisso, no ano de 2000 a.C., ou na região do rio Tobol, no leste dos Urais, ou na região do rio Volga, com o rio Kama, ali surgiram os úgricos. Em 1000 a.C., os grupos úgricos que estavam mais ao sul, nas estepes, adotaram um estilo de vida nômade. E nisso, no ano de 800 a.C., surgiu os húngaros. O que aconteceu a partir disso com os húngaros é desconhecido. O que se sabe é que eles viviam nas estepes, só não se sabe a sua terra de origem. De acordo com uma teoria, se pensa que eles viviam no leste dos Montes Urais e migraram para o oeste, para a região que era chamada de Magna Hungária, que é hoje a região da República do Bascortostão, que fica ao norte do Cazaquistão. Eles teriam migrado para essa região no ano de 600 depois de Cristo, no máximo. Outra teoria levanta que os húngaros já estavam o seu ponto de partida era a Magna Hungária, e eles teriam ido para a região do rio Don e do rio Kuban por volta de 830 depois de Cristo, essa região que fica próxima entre a Ucrânia e a Rússia. O que se sabe também é que os húngaros tiveram bastante contato com tribos túrquicas relacionadas aos hunos, que invadiram a Europa, os ávaros e os khazares. Eram tribos túrquicas do tipo Oghur, já que a família túrquica se divide as Oghuz,
que são os turcos da Turquia, da Ásia Central e da Sibéria, e tem os Oghur, que eram os hunos, os ávaros, que hoje só existem os Chuvash. Essa relação era tão forte que as fontes bizantinas e muçulmanas tratavam dos húngaros como se fossem turcos. Então, repara esse pequeno corte, que é para o vídeo não ficar tão longo, já que o assunto ele é muito longo, né? Então, eu estou explorando de pouquinho em pouquinho do assunto, para não ficar tão longo quanto o primeiro vídeo, que ficou 20 minutos. Esse assunto eu vou dividir em 3 partes. Essa foi a primeira parte, que fala das lendas e teorias atuais sobre a origem deles. A segunda vai ser sobre as migrações que eles fizeram e o nome de cada lugar, né, que eles passaram, nome que é denominado. E a terceira parte vai ser sobre o estilo de vida que eles tinham. Então, é isso aí. Até logo. Szivárvány havasan felnőtt rozmaringszál, nem szereti helyét, el akar bújdosni.